Olá, caro aluno, muito bem-vindo para um novo curso de Elasticsearch, aqui comigo, com o Grimaldo Oliveira. Muito feliz de estar começando mais um curso, e esse curso é um curso de extremo diferencial, é um curso na área NoSQL, tá? Para quem não conhece, é um bom começo, né? Trabalhar com dados de um mundo não estruturado. E eu quero agradecer por você estar aqui comigo, né? Muito importante nessa minha jornada ter mais um curso dessa qualidade, né? Dessa estrutura, que é trabalhar com Elasticsearch. A gente vai ver muita coisa. A gente vai aprender a trabalhar com uma estrutura totalmente diferenciada do que as pessoas trabalham em bancos de dados, em estruturas estruturadas, tá? Tem uma questão muito forte de infraestrutura, eu vou alertar aqui no curso. E vou falar basicamente do que a gente vai produzir nessa primeira aula, tá? Quero que você preste bastante atenção, porque é uma aula com muitos conceitos. E se você tiver dúvida, quero que você escreva para mim. É muito importante que você escreva para mim, tá? E se esse é seu primeiro contato, você obviamente vai ter que procurar mais conteúdo. E aí basta escrever para mim que eu lhe indico quais são esses conteúdos. Espero que o curso lhe ajude a entrar e mergulhar nesse mundo NoSQL, tá? E que você seja feliz onde você for, aprendendo ou trabalhando com Elasticsearch. A ideia básica do Elasticsearch eu coloquei aqui para que você pudesse entender. Ele, na verdade, é um mecanismo de busca de análise de dados, tá? Dentro de uma estrutura NoSQL, que a gente chama de NoSQL, tá? E ele faz parte de uma arquitetura central, que a gente chama de Elastic Stack, ok? São muitas ferramentas, tá? A gente vai ver as três principais e que você basicamente vai operacionalizar e muito. Então a função principal é armazenar os dados para facilitar busca, pesquisa nos dados, de forma extremamente rápida. Então ele é muito mais rápido do que um banco de dados estruturados, vamos dizer assim, onde você poderia armazenar e pesquisar, porque aqui é para milhões, bilhões de informações que você pode guardar nessa estrutura e depois pode utilizar para busca. E você vai ver aqui nas ferramentas que a gente vai trabalhar, que ele pode estruturar o dado, porque você não consegue tirar nenhum conteúdo de um dado não estruturado. Você tem que pegar o dado não estruturado, estruturar esta informação para que você possa colher em dados ou colher informações a respeito daquele assunto, tá? Então a ideia básica é que a gente possa ler diversos tipos de dados. Então a gente vai começar com uma base que eu vou mostrar a você, deixa um pouco mais na frente, mas é fundamental que você entenda para que serve Elasticsearch. Então, ele e faz parte de uma arquitetura central chamada Elastic Stack, e ele vai fazer armazenamento de dados, e aí vai facilitar muito, porque ele tem muitos mecanismos de busca de dados. Ele permite realizar e combinar muitos tipos de busca, você vai ver lá, estruturados e não estruturados, tá? E dentre outros, existem outros tipos de buscas, mas a gente vai ficar nessas aqui. É muito conteúdo, então é importante que o nosso curso, né, deixe você com uma base bem forte. Ele vai usar um API para fazer a captura tanto de gravação como de leitura desses dados, e o JSON padrão, tá? O JSON padrão, que é o tipo, vamos dizer assim, de objeto que nós utilizamos para carregar os dados, é o JSON, tá? Você pode usar lá dentro do Elasticsearch múltiplas linguagens, né, para fazer qualquer interação com os dados, C, a linguagem própria dele, tá? O curly, o Python, o SQL e assim sucessivamente. Ele tem uma série de linguagens que você pode utilizar e que você pode trabalhar. Mas eu quero deixar bem claro que aqui no curso a ideia é que você operacionalize, consiga colocar um dado no Elasticsearch, consiga consultar e consiga monitorar ou gerenciar o dado que está lá dentro, tá bom? Aqui eu trago os principais sites ou fontes que você vai utilizar aqui no curso, que vai ser importante que você vá a esses sites, porque lá você vai ter muito conteúdo. O Elasticsearch, que é basicamente o local onde a gente vai fazer a persistência dos dados, esse é o nome, ou seja, guardar os dados, o ambiente. O Logstat você vai ver, vou passar logo aqui uma explicação, né? O Logstat é que faz a ingestão dos dados, se fosse no mundo tradicional, que faz o ETL dos dados, a carga dos dados, vamos pensar assim, a ferramenta é essa.
E o Kibana, ele é basicamente assim, vai ser o grosso do nosso curso. Ele faz a visualização dos dados e o monitoramento, ele faz praticamente tudo. E lá que você insere os comandos para fazer as consultas, tá? A gente vai usar o Kibana. Então essas três ferramentas juntas, elas fazem parte daquele Elastic Stack, ok? E a gente vai usar as três. Tem muito mais, cara aluno, muito mais. Mas nós vamos nos concentrar nessas três principais. Como é que é a estrutura, né? Como é que eles se conversam? Como é que é essa arquitetura entre essas ferramentas? Eu coloquei aqui algumas informações a respeito desse ecossistema que a gente vai trabalhar. Pense que os dados estão aqui armazenados em fontes de origem diferentes, na nuvem, em bancos de dados tradicionais, on-premise, em servidores e até em arquivos texto, né? Arquivos CSV, o que você quiser. Então eu chamei de dados estruturados ou não estruturados. Ele pode ir diretamente para o Elasticsearch, né? E o que é mais comum, a gente passar pela ferramenta de ingestão, que é o Logstat, né? Ele fazer a carga dos dados, transformar os dados, fazer ajuste nos dados, gravar no Elasticsearch e permitir que o Kibana possa visualizar. Então o Kibana vai se comunicar com o Elasticsearch, onde tem os dados armazenados, e vai visualizar e mostrar esses dados, tá? E eu preciso de uma ferramenta que extraia, uma ferramenta que faça o que a gente chama de ingestão dos dados. E esse é o Logstat, ok? Desculpe. Bem, o Elasticsearch, vamos falar um pouquinho dele, né? O destaque que é ele, né? Ele é o principal destaque aqui no nosso curso. Então o nome do curso leva o nome do principal componente. Ele é o coração do Elastic Stack, tá? É o componente principal que permite que você armazene os dados e possibilite todos os recursos necessários para que sejam realizadas as análises. Então é nele que você vai armazenar os dados que você quer trabalhar, tá? Então, e ele permite também, você vai ver, ele tem buscadores internos. A gente vai usar o Kibana para acionar os buscadores dentro deles, dentro da estrutura onde você armazena o dado. E lá sim ele vai pesquisar e trazer informação na tela do Kibana, tá? Você vai ver isso, você vai entender mais para frente. Já o Logstat, ele é conhecido no ecossistema como meio de coleta de dados, tá? Ele é que vai fazer com que a gente possa trazer vários tipos de dados, transformar esses dados e gravar lá no Elasticsearch, tá? É essa ferramenta aqui que faz a ingestão. É originalmente usada para a coleta de log, mas pode ser utilizada para a leitura de diversos outros tipos, tá? Porque geralmente as pessoas utilizam essa estrutura NoSQL, né, para guardar um grande volume de dados. Então log é um desses candidatos, mas você vai ver que você pode guardar qualquer coisa dentro do Elasticsearch. E o Kibana vai ser uma das ferramentas que a gente vai mais utilizar aqui no nosso curso. Por quê? Porque ele é responsável pela busca e visualização dos dados dentro do Elasticsearch. Claro, fala busca no sentido de comandos. Os comandos você vai fazer, vai estruturar lá dentro do Kibana, tá? E ele vai fornecer recursos de visualização sobre todo o conteúdo. E esse conteúdo dentro do Elasticsearch ele é indexado, por isso que ele é extremamente rápido. Você vai ver que uma das características dessa estrutura é ser rápido na consulta. Então o Elasticsearch vai através do Kibana, você vai fornecer os comandos, tem um ambiente chamado que a gente chama de DevTools. Nesse ambiente você interage com ele passando comandos, como se fosse um banco de dados tradicional, né? Você não executa um SQL para poder capturar a informação, parecido. Então você vai usar as linguagens, uma linguagem própria, o SQL, né? Daqui a pouco eu vou falar qual é essa estrutura, né, que você vai utilizar com o JSON. E lá você vai, né, capturar o conteúdo e esse conteúdo vai ser exibido. Esse conteúdo é todo indexado, por isso que é rápido, porque ele tem que indexar para poder facilitar. Os usuários vão poder criar gráfico em diversos formatos, barra, linha, dispersão, mapa, qualquer gráfico mesmo. Você vai ver lá que você estrutura o dado para coletar informação, né, para que ela saia estruturada. E também possui funções, o Kibana, de monitoramento e gerenciamento de toda a estrutura, tá? Ele é uma ferramenta super completa, muito legal mesmo de se trabalhar. Como é que vai ser, né? Eu coloquei aqui um resumo para que você possa ter em mente o que vai ser a ideia do nosso curso, tá? Então, a ideia é que você tenha vários documentos aqui dentro de um arquivo, estruturado ou não estruturado. A gente vai executar um script basicamente tanto para coletar, porque via Logstat,
como para executar o script de leitura, né, ou gravação. E o Kibana aqui já é resultado do Kibana. Olha que coisa linda, olha que coisa legal. O Kibana aqui vai visualizar. Então, teoricamente, a gente interage aqui na execução do script entre o Logstash e o Elasticsearch e o Kibana para visualizar os dados, tá? Mostrar os dados. Coloquei um resumo aqui, ó. Você tem que ter em mente que iremos carregar uma lista de dados utilizando o Logstash, que em seguida será armazenada no Elasticsearch. Perceba isso. E consequentemente poderemos visualizar dentro do Kibana. Eu vou martelar um pouco nisso aqui para que você entenda, né, o funcionamento, que esse funcionamento fique tranquilo. Mas durante as aulas você vai compreendendo de forma fácil. Eu queria destacar alguns pontos principais, né? Botei essa nuvem de palavras aí, dando uma ideia de que muita coisa foi carregada e que a gente tem que ter um certo amor ao dado. Eu sempre levo isso em conta. Você tem que entender que isso que a gente vai trabalhar, basicamente, é para busca e análise, tá? A gente vai gravar os dados, pode ser bilhões ou bilhões, não interessa. A ideia é buscar e analisar, buscar e analisar, buscar e analisar. Então você vai estar sempre buscando, filtrando, procurando, tá? É uma estrutura de código aberto, então teoricamente você vai ver aqui que você pode baixar aí na sua empresa, né? Eu vou usar uma estrutura bem simples, uma estrutura para que você entenda, tá? Ela é baseada no Apache Lucene, né? O Apache, quem conhece, é um open source bem antigo, mas vem se requalificando a cada ano, né? Então o Apache é bem conhecido. A gente vai usar um API para tudo, né? Para executar todas as ordens que a gente precisar, vai ser via API, tá? E essa API, tanto gravação, leitura, deleção, vai ser tudo via API. E hoje o Elasticsearch é usado pelos gigantes, Wikipedia, Google, todo mundo usa essa estrutura do Elasticsearch. Então é uma ferramenta ultra moderna e que para você vai ser muito legal. Acho que você tende a aprender muito e a utilizar aí na sua empresa ou no seu negócio, naquilo que você quer trabalhar. Qual é a ideia? A ideia é guardar informação. Na verdade, guardar o dado, né? O dado, né? Estruturado ou não estruturado, mas guardar dados. E esses dados a gente chama de documentos, tá? Então, todos os dados inseridos serão armazenados como os documentos. Então, os dados, você vai começar a se acostumar com essa palavra, vamos chamar de documentos. Esses documentos, uma vez lidos, são armazenados no formato JSON, tá? Então, você vai ver que tudo lá vai estar em JSON, que permitirá as buscas pelo conteúdo via comandos. Então, você pode ter uma série de documentos, cada documento desse vai ser indexado, tá? E aí você vai usar Elasticsearch, vai usar o Logstash para carregar e vai usar o Kibana para visualizar, tá? Fica entendendo, fica percebendo as nuances do ambiente, tá? Então tudo agora, todo dado que armazenar vai se chamar documento. Aí a gente vai segregando para que você entenda, né? Como é que esses documentos, uma vez carregados, são trabalhados dentro do Elasticsearch, tá? Entenda isso. Todos os documentos recebem a nomenclatura que chamamos de tipo, ok? Tipo, então tipo do documento. Pode ter um ou mais tipos, tá? Um ou mais tipos. Eles são guardados em índices. São esses índices que é o que a gente chama de indexação, tá? O índice é um conjunto gigantesco onde guarda todo tipo de documento, tá? Então a gente vai guardar em índices. Eu fiz a analogia aqui para facilitar o seu entendimento. Pense assim, o índice é como se fosse o banco de dados, tá? É um exemplo, analogia. Que o Elasticsearch ele é a estrutura completa que guarda, né? Gerencia junto com o Kibana, ou seja, pense que o índice, só para fazer analogia para te facilitar, ele é o banco de dados. Os tipos são as tabelas, vê se não é parecida a ideia, tá? Os documentos são os registros, cada documento desse é um registro. Então, do registro do banco de dados, vamos pensar assim. E as colunas de cada documento são os campos. Então, você vai ter dentro do documento nome, endereço, telefone. Então, cada documento desse aqui, vamos dizer que tenha essa informação. Já esse aqui, ele diz respeito a vendas. Então, quem é o fornecedor, o que foi que eu vendi, a hora, então pronto. Já esse aqui é a parte administrativa. Então, assim, eu posso ter vários tipos de um mesmo índice, tá? Posso armazenar essa estrutura. Agora a gente está se aprofundando um pouco mais na infra, de como é montado lá dentro, como é que a estrutura trabalha, tá? Preste bastante atenção. Eu vou explicar aqui e depois eu vou ler para ficar mais fácil. Você vai trabalhar com o que a gente chama de cluster. Cluster é o armazenamento. Então o armazenamento pode ter vários clusters, tá?
E aqui eu só fiz para um cluster, mas eu posso ter vários, ok? Lá dentro desse cluster eu tenho nós. Eu posso ter, obviamente, mais de um nó. É importante que você tenha mais de um nó, tá? E esses nós, eles armazenam conteúdos. Esses conteúdos estão aqui, tá vendo? Esses conteúdos têm réplicas, por isso que eu chamei de R de réplica. Por quê? Porque você pode perder, você pode ter um consumo excessivo aqui. Como você tem uma réplica, você dividir a pesquisa para cá. Ele é inteligente para isso, tá? Ele é super inteligente. E facilitar. Quando eu expando o que está aqui dentro do nó, um quadradinho desse, que daqui a pouco eu vou dar o nome, tem lá os índices. Se lembra que os índices era como se fosse o banco de dados? Você se lembra disso? Então, nos índices está aqui dentro documentos, né? Isso, os tipos, né? Os tipos de documentos. Você tem lá os conteúdos, então tá tudo aqui dentro. Então, cada quadradinho desse pode ter uma infinidade de documentos, tá? Então, na verdade, isso aqui é estrutural. Isso aqui tudo depende de uma coisa chamada shards, tá? Eu vou ler para facilitar para você. É a estrutura de dados mais elementar que existe no Elasticsearch. Ele que concentra as partições dos índices. Olha os índices aqui. Então, esse M1 e M2 são shards. Como esse R1 e R2 também são shards, tá? Todo gerenciamento é por meio de nós. Então, o nó pode ter vários shards, ok? Que representa de forma efetiva a alocação e de quanto é utilizado o espaço de disco de dados. Então, é aqui que é alocado nos nós, tá? O espaço, quanto você gasta. A réplica dos dados em caso de excesso de consumo em determinado shard ou em caso de perda. Então, se você tem um consumo excessivo nesse shard desse nó, ele tem uma réplica, que é obviamente em outro nó. Porque se você perder isso aqui, essa réplica assume. Ele é bem inteligente para isso. Então, eu separei aqui do lado só para que você entenda. Eu tenho um cluster, que é o disco de armazenamento. Eu tenho os nós, que armazenam os shards, tá? Esse M1, M2, R1, R2 são os shards. Esses são os shards principais e aqui são as réplicas, tá? E dentro de cada shard eu tenho os índices, ok? Veja se você compreendeu. Só existe aqui um nó, um node desse, que a gente chama de mestre. É o que rege todo o cluster, tá? E aí você perdeu um nó desse, o outro passa a ser mestre. Você tem que determinar isso. Mas fique tranquilo que isso na instalação ele automaticamente faz essa estrutura. A gente não vai se aprofundar em infraestrutura. Não é o tema do nosso curso. O nosso curso é de operacionalização do Elasticsearch. Tá bom? Eu quis dar uma ideia porque aí facilita para você entender. Agora vamos falar da linguagem de entrada, né? Como é que você trabalha, tanto em Serino como Leno, tá? São as chamadas buscas request body, ok? Corpo de requisição, tá? Então a ideia está toda aqui. O Elasticsearch, como eu falei, trabalha com APIs por padrão, tá? Que recebe requisições HTTP, GET, POST, PUT e DELETE, tá? Você necessitará fazer uma requisição HTTP, tá? Aqui, ó, tá vendo a requisição? A API do Elasticsearch por meio de JSON. Aqui está o exemplo. Por exemplo, aqui ele está fazendo uma gravação de um dado que tem aqui um nome, que teoricamente é um presidente, né? Eu coloquei aqui como presidente. Onde é que ele mora está servido. Então eu tenho aqui um documento. Esse documento vai estar dentro de um índice. Eu tenho o tipo de documento, está aqui. O tipo do documento, o tipo é presidente, chamei de presidente. Está em um índice. Que índice é esse? Brasil. E esse localhost 9200 é o Elasticsearch. Eu estou mandando a requisição para que ele grave, tá? Para que ele faça essa estrutura gravar. Então, eu coloquei aqui o exemplo, o endereço e a porta, Elasticsearch. Formamos que desejamos indexar o documento do tipo Brasil, do tipo presidente, do índice Brasil. Então, tipo índice. E aqui o documento que você quer colocar. Agora eu vou explicar uma outra forma de você fazer outra requisição com o request body, que é o get. Fazer uma leitura, e ele vai usar um comando que é o underline search. Então vamos dizer que você gravou aquele documento e eu estou querendo pesquisar o documento. Então é dessa forma que a gente vai pesquisar, ou seja, a gente vai passar uma estrutura em JSON para que eu possa pesquisar, e aí eu tenho que usar uma requisição HTTP para poder fazer isso, e o get vai fazer isso por mim, tá? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Por meio do verbo get, informamos que desejamos realizar uma busca através da declaração underline search após o índice e o documento. Então eu tenho aqui a estrutura do índice e o tipo do documento, né? O índice Brasil
e o tipo presidente. Definindo que estamos buscando por um documento que tenha no campo nome, aqui eu digo match, pesquise no campo nome, a informação qual é Juscelino. Pronto, simples assim. Beleza? E aqui eu tenho, além do request body, eu tenho as buscas URI, que é um pouco mais, né, ligadas à linguagem natural dentro do Elasticsearch. Eu posso dar o mesmo comando que eu fiz lá diretamente no Elasticsearch. É só botar curl, tá? O comando que eu quero diretamente, aí ele vai fazer a mesma coisa daquele get, tá? Claro que eu gosto mais de estudar do JSON, porque você tem uma gama de comandos muito melhor e é mais fácil de você entender, tá? Então aqui é mais um exemplo de como você pode buscar, né, qualquer informação dentro do Elasticsearch. E agora eu trouxe um documento que é um pouco extenso, mas é importante para que você entenda como o Elasticsearch trabalha, tá? Então, como é que funcionam as pesquisas? As pesquisas, ele tem uma estrutura de blocos chamados analisadores. Esses analisadores é quando o documento indexado no Elasticsearch são separados por termos. Você diz isso quando você vai fazer a carga do documento. Então, separar por termo é o que a gente chama de token. Eu tenho um curso chamado Análise de Texto, né, para a estrutura de Data Science, que eu explico todos esses conteúdos. Tudo que é token, tokenização. E é bom que você conheça isso, porque o Elasticsearch ele faz uma leitura de estrutura de dados. E geralmente são documentos, tá? E esses documentos podem ser variados. Então, é importante que você entenda que ele separa isso em termos, é o que a gente chama de token, tá? E geralmente, quando a gente vai fazer a busca, esse processo de pesquisa, eu tenho que encontrar o conteúdo de 3 formas, tá? Que ele chama de filter character, que irá receber o texto como string caractere, e então pode realizar a transformação desse string, excluindo, adicionando caracteres. Então, internamente, quando você passa a informação, ele pode fazer uma pesquisa de filter de caractere. Ele pode tokenizar é quebrar o texto em termos, então isso é tudo internamente, tá? Tudo internamente que ele faz, separando termo a termo. E ele pode pegar já o microtermo, né, que é o token, que é o termo já separado. Aí ele pode alterar, excluir, incluir. Isso tudo é interno. Não se preocupe. Isso tudo é internamente como ele trabalha, tá? Então ele faz essas quebras para poder ser rápido, para poder encontrar o texto e trazer para você na tela, tá? Existe alguma possibilidade de você não usar o analisador, vai depender muito do seu negócio, tá? Mas geralmente a gente usa. Caso você deseje pesquisar, por exemplo, conteúdo, vamos para a praia. Eu tenho 1 milhão de documentos, eu quero pesquisar esse conteúdo, vamos para a praia. Se você optar pela opção de indexação do Elasticsearch por não analisar, tá? O retorno será exatamente o que você digitou, tudo. Mas se você optar por analisar, né, informar que execute essa busca por esses processos, ele vai quebrar em tokens e pode vir todos os resultados. Onde é que tem vamos, onde é que tem para, onde é que tem praia. Então ele vai mostrar todos os conteúdos e documentos que tem esses 3 termos, tá? Então a diferença basicamente é essa. E geralmente as pessoas querem que analise porque querem ver todos os documentos que tenha uns termos que existem naquele documento e aí tentar exibir, tá? E você pode, através de JSON, forçar. Não, quero que venha 2 termos, quero que venha os 3 termos, quero que venha pelo menos um. Então isso tudo você faz nos comandos. Bem, a gente já chegou ao final aqui de nosso entendimento. Espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha compreendido. E se você tiver dúvida, você escreve para mim, tá? Agora a gente vai fazer a instalação muito simples, muito fácil. Por que muito simples, muito fácil? Porque a gente vai trabalhar com a instalação em Windows, que você vai ver que ele vai baixar um arquivo zip para você e é só você descompactar. E aí eu vou em cada aula mostrando como é que você levanta as ferramentas, tá? Então basicamente a gente vai agora, depois dessa aula, ver a parte de instalação. E na instalação você vai ver lá como é que você vai baixar, bem simples, tudo zipado do site, tá? Nós vamos baixar toda essa estrutura para o Windows, ok? Como eu falei, não é o foco aqui infraestrutura. Então a gente vai trabalhar com Windows, bem simples, bem tranquilo, para que você aprenda a trabalhar com Elasticsearch. Porque geralmente você vai ter uma pessoa que instala isso para você e que vai coordenar toda a infraestrutura. E você vai ser um analista de dados que vai gerenciar isso no Elasticsearch, tá? Então a gente vai fazer só a instalação simples. A ideia é que você tenha documentos, esses documentos sejam carregados no Elasticsearch, venha para o Elasticsearch, seja armazenado e o Kibana possa gerenciar tudo isso, exibir os dados, tudo direitinho,
tá bom? Ok, caro aluno, vencida essa nossa primeira aula, espero que você tenha gostado, esteja animado, ok? Como eu estou. É muito legal trabalhar com Elasticsearch e eu espero que você aprenda muito, muito mesmo. Um grande abraço!